Na quarta-feira, dia 17 de junho, o governo federal anunciou a liberação de 236 bilhões de reais em financiamentos por meio do Plano Safra 2020-2021. São cerca de 10 bilhões de reais a mais que o total anunciado na safra passada. A liberação dos recursos aí do Plano Agrícola começa agora no mês de julho. Para nós entendermos melhor esses números, inclusive tratando da realidade da região aqui de Palmas, nós vamos conversar com o economista José Luiz Rampazzo Filho, ele que é formado pela Universidade de São Paulo, mestre em economia pela PUC de São Paulo e também sócio da AgroBrain Consultoria, e vai nos falar um pouquinho sobre esses números do Plano Safra. Olá, José, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Realmente, o Plano Safra que foi divulgado, ele estava cercado de expectativa aí por todos, né? Até devido pela crise que a gente tem vivido aí uma crise sanitária, mas também ela virou uma crise econômica e também virou uma crise política. Então a gente tem três crises em uma só, né? Mas o plano que foi divulgado, ele realmente saltou os olhos aí em termos de expectativa, né? Foi bem positiva a impressão que a gente teve do Plano Safra. Pois é, como é que a economia, como é que o agronegócio brasileiros receberam esses valores, esse anúncio do novo plano? Pelo que a gente pôde perceber, foi bem recebido pelo pessoal que trabalha com o agronegócio, tanto dos agentes de distribuição, de comercialização, os produtores, de todos os níveis de porte, né? A gente viu que o volume que foi divulgado esse ano ele já é maior em relação ao ano passado. É o maior plano da história, o maior plano safra da história. E uma coisa que estava chamando a atenção de todos era justamente a questão das taxas de juros, né? A gente tem visto aí um movimento único aí desde 2019 de uma queda das taxas de juros da economia, a famigerada taxa Selic, e ela que baliza toda a questão de taxa de juros dos setores da economia, né? E quando a gente olha um plano 2020-2021 vis-à-vis o 19 e 20, a gente vê realmente uma redução nas taxas de juros. Talvez a crítica que a gente possa fazer dentro dessa divulgação dessa notícia positiva que foi o plano, em termos de volume de crédito e tudo mais, é que talvez as taxas de juros poderiam ter sido menores do que as divulgadas. E, pelo menos entendemos aqui na consultoria que havia um pouquinho mais de espaço para a gente ver taxas de juros menores, assim, né? Porém, a gente tem toda uma questão do sistema financeiro também fazer a parte dele nessa formação da taxa de juros, o que faz com que quem precisa do crédito tenha um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, assim, pensando entre grandes, médios e pequenos, por mais que as taxas de juros tenham caído, os pequenos e médios ainda fica um pouquinho difícil de acessar esse mercado, né? Bom, você como consultor, economista e que acompanha a área, para quanto que poderia ter baixado aí, que você coloca aí que teria mais um espaço para baixar os juros? Se a gente pensar em termos de formação da taxa de juros para os bancos, questão do spread que eles colocam, margem operacional, que eles têm uma estrutura de custos também, o quanto a diferença entre o que eles captam e o que eles emprestam, que é o famoso spread, mas aí o spread deles é muito alto. Vamos pegar os recursos para o Pronaf, por exemplo, 2,75% a 4%. E eu entendo que 2,75 já seria o suficiente. Você não precisaria nem ter esse gap entre 2,75 a 4. Por quê? Com uma taxa menor, óbvio que o pequeno produtor ele vai ter um acesso, ele fica mais aliviado em termos de custo de dívida, porém, ele tem ainda que dar garantias para assegurar o crédito, né? Mas acho que talvez um dos pontos que mais impacta também no custo final da operação são justamente os custos tributários e os custos financeiros, né? A famosa taxa efetiva, né? Então, isso daí poderia ser, por exemplo, eliminado desse ponto de custo de juros, né? Mas ainda eles continuam. Isso encarece no final do dia os pequenos produtores e médios também, né? Como é que você analisa o porquê que se mantém ainda essas taxas?
É aquela coisa, né? A gente tem que entender como que se forma a taxa de juros no Brasil. A gente tem uma parte que o governo, até onde o governo age e depois onde o sistema financeiro age, mais especificamente os bancos. O governo ele vai fazendo a formação da taxa Selic e ele joga mais uma taxa de um ativo livre de risco. Então vamos dizer que ao ano, mais ou menos, essa taxa de juros ela anda em 12%, pegando o 2,75, mas colocando outras coisas, né? Nessa parte, entre os bancos. E aí, como eu falei, os bancos começam a colocar a margem operacional, um risco de inadimplência, e esse risco de inadimplência para eles é muito alto, apesar que eles poderiam dar uma moderada, né, nessa questão do custo de inadimplência. Tem risco país, que é o risco país é justamente quando dá problema na área internacional, né, fora do país, mas de certa forma afeta dentro do país também por causa de investimentos que poderiam estar aqui, eles saem do país, há uma fuga de capitais. Isso para os bancos também, eles retratam isso como um risco país que afeta as operações de crédito, na taxa de juros. E fora isso, o tão famoso spread que eles colocam, né? Às vezes a gente já viu coisa do tipo de 90% do spread. Então, quando a gente olha do lado dos bancos, então esse volume da taxa do custo da taxa de juros ele aumenta muito, né? O que eu acho que de certa forma, com maior competitividade, por exemplo, com mais competição, maior concorrência, poderia afetar justamente esse custo, né? Então, com mais agentes entrando no mercado de crédito, fintechs, enfim, saindo dos bancos tradicionais, acho que poderia dar uma aliviada, né? Fora os custos tributários e financeiros também que entram, né? Bom, você coloca, José, que ainda o empréstimo está caro, né, para o produtor, mas mesmo assim essa redução de juros pode incentivar os produtores a procurarem o crédito ainda? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que um setor que acho que talvez o setor que mais precisa de crédito para poder fazer suas operações é o setor agro. O agronegócio ele é muito dependente das operações. Eu acho que cabe muito, principalmente ao pequeno e médio produtor, porque o grande produtor ele já faz isso, ele já é mais preparado do ponto de vista de gestão. Óbvio que às vezes a gente não enxerga isso, mas em tese, o grande produtor ele tem mais poder de barganha junto às entidades de crédito, bancos e tudo mais, porque ele já fatura mais, ele já profissionalizou a gestão, né? Então, talvez ele consiga ter um melhor planejamento estratégico de tomadas de crédito, de quitar dívidas e tomar uma nova com um custo mais longo, um perfil de dívida mais suave, né? Pequenos e médios eles vão sempre recorrer ao crédito. Só que muitas vezes, qual é a garantia que eles vão dar? É a matrícula da terra. E à medida que eles vão se endividando para poder comprar os insumos, colher, pagar o empréstimo, fazer frente aos custos fixos e tudo mais, fora o custo do financiamento, então, por mais que os juros tenham caído, isso torna ainda a situação deles um pouquinho difícil, né? Mas eu acho que vale a pena ressaltar que os pequenos e médios produtores, eles precisam fazer também o dever de casa, que é justamente ter uma melhor gestão, um planejamento estratégico, contar com assessoria técnica assim para poder ajudá-los nesse sentido. E aí acho que uma das proposições do plano safra foi interessante, aumentar a assistência técnica local, inclusive, né, para estar junto dos produtores. Eu acho que isso aí foi um fato muito importante que o pessoal está olhando com bons olhos, né? Isso é um ponto interessante que você coloca, José, que geralmente quando se fala em assistência técnica, o produtor procura aquela assistência do campo, né? Mas muitas vezes deixa de procurar essa assistência para a gestão. Exatamente. Só que não é somente assistência de campo, né? A gente tem que lembrar também porque a do campo ajuda para dentro da porteira. Tranquilo. Compra um insumo, planta e ele colhe. Beleza. Aí depois tem uma questão de você transportar isso, distribuir e aí finalizou a cadeia, chega no consumidor. Mas tem uma questão que é muito clara, né? A gestão financeira das propriedades, por exemplo. Como ele vai administrar o capital de giro. Vamos supor que você já tenha 3 gerações na família. Tem, então, o produtor rural antigo, tradicional, que
que desenvolveu toda a forma de produzir, já está com seus 70, 80 anos, e ele tem o filho e o neto. E o neto já tem aquela pegada mais tecnológica, ele já é um cara mais formado, uma graduação, não desmerecendo o produtor antigo, não. Ele pode até ter tido formação de faculdade, mas eu acho que prepondera nessas horas é a formação no campo, a experiência de vida, né? Mas hoje em dia a gente fala muito de tecnologia voltada para o campo, melhora da produtividade, governança do solo, cuidar mais do solo, né? E aí que entra a agricultura de baixo carbono, que é um outro item também que foi privilegiado nesse plano. E hoje, nesse contexto de crise sanitária, não tem como você não mais falar disso, né? De reflorestamento, de pensar em produção orgânica, com certificado. Porque, por exemplo, se você quer exportar, você precisa ter um certificado que mostre que seu produto, a tua fruta, a tua hortaliça, ou mesmo sua soja, milho, enfim, o que for, ele tem rastreabilidade, ele foi produzido de forma sustentável. Os europeus estão olhando muito com rigidez para isso, né? E quem tiver surfando essa onda, sendo mais resiliente, com certeza tem acesso fácil a esses mercados. Mas só voltando um pouquinho na questão da gestão, eu acho que esse papel dos produtores internamente é muito importante. Por isso que a assistência técnica não pode se resumir somente ao campo. Então você teria que ter, por exemplo, alguém, e não digo assim consultorias, assim, pode ser alguém da própria família que tome esse papel, mas que ele seja bem orientado. Tem as entidades locais, tem a secretaria, tem os sindicatos rurais, tem o próprio Sebrae, né? Tem consultorias pequenas que podem ajudar. E aí eu acho que aí você quebra esse elo de resistência dos produtores em confiar mais, acho que nos especialistas, né? Financeiro, de governança, para ter uma passagem boa de bastão, de gestão, né? Que o pessoal eles ficam muito enraizado com o que é deles, né? Só que nós vamos e eles ficam. Quem que vai cuidar do negócio daqui para frente? São as novas gerações. E, em tese, eles são mais preparados do ponto de vista de ter visão do futuro, né? Não que a antiga liderança não tenha, que eu acho que eles têm também, mas eles são muito mais resistentes, né? Bom, José, com relação à região aqui de Palmas, no sul, centro-sul do Paraná, com base nos dados do último plano agrícola, que ainda está em andamento, termina agora em junho, de julho do ano passado até maio, agora de 2020, foram 483 milhões em financiamentos agrícolas para os municípios de Palmas, Coronel Domingos Soares, Clevelândia, Mangueirinha e Honório Serpa. Analisando esses números, inclusive os quais você tem conhecimento, a gente pode prever como os produtores da região deverão se comportar ao buscar financiamento nessa safra? O crédito como uma esperança de se ter uma melhor lavoura, uma melhor plantio, um melhor retorno, que os preços estão ajudando também. Inclusive, o valor do PIB que saiu agora recentemente, que, aliás, foi o único, se a gente pensar nos 4 setores da economia que formam o PIB brasileiro, é o que tem levantado e tem sido a mola propulsora da economia brasileira, muito por conta dos preços, o PIB ele se valorizou, né? E eu acho que novamente vai acontecer isso, mas só que eu acho que dessa vez o produtor, por conta da crise, mesmo em cenários de juros baixos, ele precisa ser muito conservador na hora de acessar o crédito. Tem muitos que estão, por exemplo, endividados, pequenos e médios. Eu entendo que eles devem ter muito cuidado nessa hora. E é aí que entra o papel do consultor, ajudando. Né? Pois é, nesse aspecto, José, o que o produtor tem que olhar, tem que ter atenção para ao procurar o financiamento? Bom, primeiro ele tem que olhar garantias. Se ele já tiver com problemas de endividamento anterior, ele tem que olhar garantias. Segundo, eu acho que ele tem que olhar também novas formas de crédito. Como eu disse, uma maior concorrência do setor bancário, com as novas fintechs, com organizações multilaterais, se for o caso. Tem algumas que realmente elas dão subsídio para determinadas produções futuras, e eu acho que faz todo sentido ele olhar. O que acontece? Qual que é o modus operandi? Ele só sabe que é o Banco do Brasil, ou é o Sicob,
ou, pegando exemplos, né? Ou é o Itaú, os agentes tradicionais. Eles podem olhar com outros olhos para editais que vêm do exterior, por exemplo. De repente ele é muito especializado em determinada cultura, ele pode tomar acesso a esses recursos de baixo custo, ou mesmo dentro dessa nova premissa que a gente está olhando, né, de juros baixos. Assim, eu acho que os juros que foram lançados agora, eles são mais competitivos. O problema é que o nosso histórico, ele é pernicioso. Então a gente vem de uma retomada de uma curva decrescente da taxa de juros, porém a gente está pegando os produtores despreparados do ponto de vista financeiro, porque eles já carregam esse estoque de dívida para trás, né? Uns não, mas a maioria sim. Então aí que eu acho que vale a pena ter um cuidado nesse sentido, olhar com carinho todas as possibilidades. Nesse momento, então, quando que o produtor deve analisar e pensar melhor se realmente precisa do crédito ou tentar tocar o trabalho sem buscar o financiamento? Se ele tiver a casa em ordem e conseguir tocar de forma independente do crédito, excelente. Porém, se ele precisa do crédito, e eu acredito que a maioria precisa, eles vão ter que ir atrás mesmo, né? Mas aí eu acho que é analisar o volume, o quanto que ele necessita, tentar fazer bons negócios, né? Tentar barganhar o máximo possível, prolongar os prazos, ver qual é a melhor taxa. Assim, se não conseguir escapar do tradicional, mas fazer uma pesquisa, assim como a gente vai no supermercado, pesquisa de preço. Esse banco tem tal juros e tal prazo, carência de X meses. Esse outro banco é assim que funciona. É que aí acho que aí tem que prevalecer também o relacionamento que esses produtores têm com os bancos. Eu acho que muita proximidade ajuda, claro, né? Mas assim, se possível, o menor custo, com o maior prazo de amortização, para que ele tenha um final de ano, assim, o próximo ano ele caminha com mais suavidade, né? Que ele não tenha tanto impacto assim na sua capacidade financeira, né? O importante é que ele tenha a gestão de caixa, né? Ele consiga gerar caixa para fazer isso.